Sul Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h23, bom dia. E agora a gente vai começar o nosso bloco da entrevista do dia. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Renata Santana. Ela que é publicitária e veio conversar com a gente que ela resolveu sair do Brasil, começar uma vida diferente, uma vida nova lá na França. E vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa sua experiência, como que tá sendo lá. Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Bom dia, Veri. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes da Cultura Sul. É um prazer estar de volta. Bacana, muito obrigada por você aceitar esse nosso convite, Renata. E pra gente começar, quem tá nos ouvindo, lembrando que a nossa entrevista também ela é transmitida em forma de live no nosso Facebook, no nosso também canal no YouTube. E quem tiver alguma dúvida a respeito da França, pode mandar aqui no 98804-2851. Pra gente começar a nossa entrevista, Renata, de onde que veio esse desejo de mudar de país? Olha, eu não sei te explicar exatamente de onde, mas eu sempre gostei de conhecer novas culturas. Sempre que podia, né, tentava viajar para um lugar ou para outro e sempre tive essa vontade de experimentar a vida fora do Brasil, né, ver como é que é, enfim, se é bom mesmo como todo mundo falava ou se não, né, até, é legal até pra gente valorizar o que tem de bom na nossa terra, que às vezes a gente não enxerga por estar aqui. E, enfim, acho que fiz intercâmbio, né, quando eu era um pouco mais nova e não sei explicar exatamente de onde, mas eu sempre gostei e tive essa vontade. E por que a França? Como que foi esse rumo que acabou você chegando na França? Eu cheguei na França, né, do nada. Então, eu sempre imaginei, né, passar um período fora do país, mas nunca imaginei que fosse a França, né? Acho que até pela nossa cultura americanizada, eu imaginava que seria para os Estados Unidos, para lá que foi meu intercâmbio. Mas aí foi uma oportunidade de trabalho, né? Meu marido recebeu uma oportunidade lá e a gente resolveu experimentar, ver como que seria. Bacana, a gente recebeu algumas perguntas já. O pessoal tem algumas curiosidades bem diferentes, né? E olha só, uma das principais, a Juliana mandou. Ela perguntou sobre o banho. Ah, meu Deus, todo mundo que a gente fala na França, o povo tem aquela curiosidade. Verdade que na França eles não tomam tantos banhos? Como que é essa questão, Juliana? Renata, desculpa. Olha, é o que mais me perguntam. Ah, é? Ó, então é curiosidade de todo mundo. De todo mundo. Então, assim, primeiro, eu cheguei lá com essa curiosidade também, né? Vamos ver como é que é, enfim. E não é que eles não tomam banho. Acho que aí a gente precisa entender algumas questões culturais, né? A gente tá falando de um continente que tem um inverno extremamente rigoroso, diferente do nosso, né? Que é um clima mais tropical. Se a gente pensar antigamente, eles não tinham acesso a uma água quentinha, banheiro em casa como nós temos hoje. Então, naquela época, realmente não era costume tomar banho todos os dias, né, e tudo mais. Chegando aos dias de hoje, realmente eles... Hoje em dia, eu acredito que todos tomam banho, né? Pelo menos é o que parece. Mas existem algumas coisas que fazem as pessoas pensar que esse banho não é tão corriqueiro assim. E aí entra a segunda questão, que é o cheirinho, né? O perfume francês, as pessoas acham que os franceses fedem às vezes, mas não é bem assim. O pessoal tá rindo aqui. Era a próxima pergunta, né? Eu sei. Tem muito essa questão dos perfumes franceses, né? Então, os perfumes surgiram na França justamente porque antigamente não tinha esse acesso, né? E eles criaram uma forma de camuflar, né, o mau cheiro do dia a dia, suor. As mulheres usavam aquelas roupas enormes, aqueles vestidos, e precisavam camuflar o mau cheiro. E aí criaram o perfume, né? Claro que naquela época era uma água de cheiro, alguma coisa desse tipo, e hoje em dia são os tão famosos perfumes franceses. Só que na França tudo é muito mais natural, eu diria assim, sabe? Então tudo que você vai comprar tem uma versão normal, como a gente está acostumado aqui, e uma versão mais natural, né? Com essências naturais, enfim. Então, se você vai procurar um desodorante no mercado, tem inúmeras opções, mas a maioria deles não é como os nossos, que tem lá alumínio, enfim, vários químicos que bloqueiam esse mau cheiro, né? Então, não é que eles não tomam banho, eles tomam, mas eles usam coisas mais naturais. Alguns casos, esse perfume não é tão camuflado, porque, né, são essências ali, são coisas desse tipo. E aí, acaba que quem vai pra lá, às vezes, sente essa diferença. Mas, óbvio, gente, não é todo mundo que cheira mal, né? Isso acontece, às vezes, uma ou outra pessoa.
Então existem muitos mitos, né? Sim, a pessoa muitos. pega como verdade. Então não, os franceses realmente, eles tomam banho, fiquem tranquilos, não é todo mundo que é fedido. Então, é mito, gente. O pessoal lá é limpinho. A gente tem uma outra pergunta também, que a gente quer saber se é verdade ou se é mito, tá? Né? Dizem muito em relação aos trabalhos lá na França, que o pessoal trabalha 3 dias apenas na semana. É verdade, Renata? Ai, que bom se fosse, né? Não é verdade, né? Lógico que o sistema trabalhista francês é diferente, né? Tem muitas questões que são diferentes, mas não é que eles trabalham 3 dias por semana. Falando a grosso modo, eu diria que o francês, em geral, ele trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? Então, carga horária é diferente, tem muita gente que trabalha por hora. A questão de férias também muda, né? Lá eles não descontam, por exemplo, feriados e dias úteis, então você acaba com mais dias de férias no final do ano para tirar, né? E outras questões que são diferentes, mas não é que eles trabalham só 3 dias por semana. Isso realmente é mito. Ah, muito bem. E o que você achou de mais diferente no dia a dia lá na França? Quando você chegou lá, você pensou, nossa, isso é muito diferente do Brasil. No dia a dia, poxa vida, eu acho que... Assim, eu vou confessar que é um desafio por dia, né? Você tá fora da tua cultura, fora da zona de conforto. Então, tudo que você vai fazer pela primeira vez é diferente e é um desafio que você não sabe. Às vezes você pensa que sabe, vai lá, o processo é diferente, né? Então, não sei dizer assim, o que é mais diferente. Mas talvez uma coisa que é diferente e é muito boa é a questão da polidez francesa. Eu acho que eles são muito educados e polidos para tratar todo mundo, né? Muito mais que a gente. A gente fala no dia a dia de forma muito coloquial com todo mundo, às vezes nem conhece a pessoa e eles vão te cumprimentar, eles vão te agradecer. Eu acho que essa polidez eu achei bonita, assim, sabe? Eu achei gostosa de se ver na prática. Uma educação bem diferenciada, né? Bem diferente. E a questão do clima, como a gente estava falando, né? Lá é bem diferente, tem um inverno muito rigoroso. E eu queria saber se você já se adaptou bem também a esse clima lá da França. Lá as estações são bem demarcadas, assim. Então agora está iniciando a primavera, né? Diferente da gente que está entrando no outono. Então é o contrário, literalmente é o contrário. E por ser demarcado, a questão de temperatura também é bem marcada. Então o inverno é muito rigoroso, apesar de que esse ano em Paris eu não achei tanto, mas pra gente que é do sul, né? Sim. Quem vai pra lá é um pouco mais acostumado. Um pouco mais acostumado. Pra mim o verão foi pior, né? Mas eu não sou muito de verão, assim. Então o clima é bem puxado no verão. Julho e agosto, principalmente, né? São meses muito, muito, muito quentes, né? As temperaturas chegam fácil aos 40 graus. Nossa, tem um fenômeno lá que se chama canicule, que são ondas de calor que vêm algumas vezes durante o verão e ficam por aí de 1 a 3 dias. Só que o que acontece? Ela eleva demais a temperatura e não refresca durante a noite. Então é bem difícil, existem até campanhas do governo que incentivam as pessoas a, claro, se hidratarem mais, né? E o curioso é que aí o incentivo é para você não sair de casa, mas fechar a casa, fechar o apartamento, fechar as janelas, porque diferente daqui, não tem circulação cruzada de ar, né? A arquitetura é preparada para reter o calor. Então são paredes grossas, são vidros duplos, triplos, enfim, calefação e não ar-condicionado, né? Para esquentar. Então... Pro calor é mais difícil para nós, né? Que estamos acostumados num clima mais tropical, mais ameno. Porque lá realmente é muito quente. Mas para quem gosta de um calorzinho, não sente tanto assim. Se adaptar bem, né? Se adapta bem. E em relação às comidas, eu queria saber de você, o que você pode destacar? Também falam muito bem, né? Que lá na França tem pratos, assim, maravilhosos, enfim, tem várias... É como referência também alguns pratos típicos lá da França. O que você poderia destacar pra gente? Você gosta da comida de lá? É muito diferente? É muito boa, gente. A gastronomia francesa é reconhecida mundialmente e não é à toa, né? Eles realmente são muito minuciosos nos preparos, assim. Então, apesar de eles serem até simples em alguns pratos, né? Outros, só que assim, quando eles são simples nos pratos, eles prezam pela qualidade dos ingredientes, né? Então nada é qualquer coisa, assim.
E por outro lado, eles são muito cautelosos no preparo, então tudo envolve muito processo, principalmente, né, os docinhos de pâtisserie francesa. Eles têm muitos processos, né? Eu acho que eles são bem equilibrados com relação aí a sal e açúcar, assim. Eu até senti um pouco de diferença chegando aqui agora. Que lá realmente é mais equilibrado, assim. E até no sentido de que nada é demais, né? Então, a gente gosta de... Você vai rechear, coloca muito recheio, né? Aquilo escorre. E lá não, é tudo na medida, assim. Então, realmente vale experimentar. E de tudo, tá? Não é só doce, não é só salgado. De tudo um pouquinho, né? De tudo um pouquinho. Você é formada em publicidade, né? Com foco em comunicação empresarial. E eu queria saber o que você está fazendo agora lá na França. Eu sei que você... as oportunidades acabaram te levando para um outro caminho. Você pode contar pra gente um pouquinho a respeito disso? Sim. Então, né? Eu sempre trabalhei com comunicação. Mas chegando lá, né? Era um país diferente, outra língua e tudo mais. Mesmo estando lá remotamente, eu ainda trabalho para cá um pouco. Mas aí foram surgindo oportunidades e eu acabei trabalhando lá com a questão de fotografia para turismo. E aí, com o tempo, também fui recebendo algumas pessoas lá, levando essas pessoas para trabalhar, para passear, né? Enfim, e aí, hoje em dia, eu trabalho fazendo fototour e ensaio fotográfico para quem vai visitar a França pela primeira vez, principalmente, né? Mas, enfim, para quem tá lá e quer ter uma facilidade de ter alguém lá que mora, que conhece a cidade no dia a dia, enfim, tem um pouquinho mais de facilidade para criar um roteiro, né? Ou às vezes quer até uma companhia para conhecer tudo. Já alguém que tem um pouco mais de experiência, sabe? Os locais, né? Facilita bastante. Isso, eu acho que principalmente quem vai a primeira vez e tem pouco tempo na cidade, né? Às vezes fica com dificuldade ali para conhecer as coisas, ou fica indo para lá e para cá, né? Perde tempo às vezes. Sim. Então dá para agilizar bastante coisa, otimizar o tempo e ainda fazer a pessoa aproveitar a cidade, se divertir. Com certeza. O Lucas mandou a seguinte pergunta: é caro viver na França? Oi, Lucas. Olha, é caro. Mas assim, é caro porque a gente tá falando de uma das metrópoles mais famosas do mundo, que recebe muito turista, né? Só que aí a questão é a seguinte: a gente não pode confundir a questão de generalizar, né? Falar é caro com a questão do custo de vida, né? Então, para quem quer turistar, é diferente de quem vai morar ou tem o sonho de morar, né? Quando você é turista, você tem que pensar que o teu dinheiro vai ser convertido, né? A gente vai fazer o câmbio e realmente você vai multiplicar para ter em moeda local, e aí quando você multiplica, tudo parece mais caro. Mas quando você tá lá, quem vai morar ou tem esse desejo, tem que pensar que você vai receber em moeda local, né? Então a gente acaba falando em unidade de valor e não em câmbio. E aí é barato, né? A gente tem digamos que aumenta o poder de compra, porque se a gente pensar só em valor, né? Digamos que a gente tem, né? Hipoteticamente, a gente teria um valor lá de 1.000 euros o salário e aqui R$1.000. Lá você compraria mais coisas com esses 1.000 euros do que aqui com R$1.000, né? Sim. Então, tem essa diferença, e às vezes as pessoas confundem e dizem que tudo é caro, mas na verdade a nossa moeda é desvalorizada. Sim, e daí nessa conversão acaba perdendo valor, né? Isso, mas realmente muita coisa é super valorizado, principalmente a questão de aluguel, né? Até porque a Europa, né, os países são muito menores, então o metro quadrado é muito mais caro do que aqui, e aí tudo lá é pequenininho, as pessoas moram em espaços menores e tudo mais. Bacana. Morando na França, para quem vai passear lá, o que você conhecendo já muita coisa lá, já levando o pessoal para conhecer lugares turísticos e tal, o que quem vai lá passear não pode deixar de conhecer? Olha, primeiro que eu conheci bastante coisa, né, nesse tempo que eu tô lá, mas não conheço tudo, tá? É muito grande, é muita coisa. E a gente vai descobrindo muita coisa no dia a dia também, né? Mas assim, eu acho que depende muito do tempo que você vai ter na cidade. É lógico que quem vai pra lá pela primeira vez não tem como deixar de conhecer a torre, não tem como deixar de conhecer o Arco do Triunfo, passear pela Champs-Élysées, visitar o Museu do Louvre, nem que seja por fora, né? Mas eu acho que as pessoas precisam se permitir, né? E às vezes sair um pouco desse eixo turístico, assim,
para realmente viver o dia a dia, conhecer a cidade como ela é, né? E talvez a principal dica que eu daria seria não romantize, né? A gente tá falando de Paris, a pessoa já romantiza ou então leva tudo a ferro e fogo, assim, quando você fala, às vezes, não só de lá, mas da vida fora do país, as pessoas são muito 8 ou 80, assim, então, Brasil é ruim, lá é perfeito, e não existe perfeição, né? Então, é uma cidade grande, tem questões urbanas, tem questões sociais, enfim, tudo que a gente vive aqui tem lá também, né? Mas é lógico que culturalmente é muito rico, né? Historicamente também, então se permitir viver essas coisas, né? E olhar, né, com um olhar de contemplação, assim, é legal, né? Então acho que é isso, assim, a dica é a pessoa pensar primeiro em se organizar, né, para viajar, mas não tô nem falando em questão financeira, nada disso. É pensar em que tipo de viagem ela quer fazer, o que ela quer conhecer, né? Se ela gosta de um tour mais gastronômico, então ela vai focar nisso, mais histórico, né? Se ela gosta de arte, tem muitos museus. Tem, né, essas diferenças, né? Então, para fazer algo na medida ali do que ela gosta. Falando também nessa divisão, como é muito diferente Brasil e França, essa questão da saúde, como que é a questão da saúde pública lá na França? Olha, a saúde pública realmente é diferente, mas eu achei muito boa. Não existe um SUS, né, lá, mas todo mundo que vai para lá legalizado, né, faz sua documentação e recebe um cartão, pode pedir esse cartão, que se chama Carte Vitale. Com esse cartão, né, traduzindo seria Carta Vital, com esse cartão você vai receber um reembolso de todos os seus gastos médicos. Olha só, bem diferente. É bem diferente. Então, quando você precisa de um médico, você vai escolher o teu médico, vai agendar. Normalmente, o primeiro médico que você vai perguntar se ele aceita ser o seu médico da família. E se ele te aceitar, né, se ele tiver vaga ainda, sempre que você precisar, você vai primeiro nele, aí é ele que vai te encaminhar para a especialidade. Então, não é como aqui que a gente vai marcando o médico que quer e assim por diante. A consulta é particular, normal, você vai passar esse teu cartão e aí depois vai ser reembolsado aí boa parte, né, uns 60%, 70%. E essa diferença, esse restante, né, que não é reembolsado pelo Carte Vitale, você pode ter um plano particular, que seria um plano de saúde, que você vai pagar esse plano reembolsar, ou você pode trabalhar lá, né, e enfim, e aí a empresa vai pagar esse plano para você, e aí você vai ter um outro sistema que se chama Mutuelle, e o Mutuelle vai reembolsar a diferença, né? Mas o que eu achei bem interessante é que, além disso, esse cartão, ele cobre a visita ao médico e a farmácia. Então, você vai no médico, você consulta, sai com a tua receita, passa na farmácia e pega seus remédios. Bacana, bem E uma diferente. farmácia normal, não é uma farmácia pública, nada disso. Olha só. A gente sabe também que tem muita diferença no calendário escolar, né? E é bem diferente pelo que você estava me falando. Como que é, Renata? Sim. O calendário escolar lá realmente é bem estranho com a gente quando a gente chega, assim, porque eles têm muitas férias durante o ano. A cada 2 meses, mais ou menos, de aula, tem 2 semanas de férias. Então, as crianças não cansam tanto, né? E de forma geral, o calendário escolar lá é segunda, terça, quinta e sexta, né? Isso antigamente, né? Geralmente não tinha aula na quarta, tanto que até hoje alguns estabelecimentos comerciais não abrem na quarta-feira, né? Isso, quando a gente chegou, eu não sabia, eu comecei a estranhar. Nossa, padaria fechada na quarta-feira, feirinha na quarta, não é no sábado, sabe? Durante o dia, assim. E aí que a gente foi entendendo, né? Então, muita coisa abre, quer dizer, fecha na quarta-feira por isso, mas lógico, hoje em dia as coisas mudaram, então normalmente as escolas recebem o aluno na quarta, não necessariamente ele vai ter aula, às vezes ele tem meio período de aula e o restante são atividades extracurriculares e assim por diante, né? E eles vão só que, claro, algumas escolas têm aula no sábado de manhã para contemplar ali a questão da carga horária. Mas aí, férias a cada 2 meses. Maravilha. Tem os estudantes escutando a gente, vão dizer, vou lá pra França agora. Bacana, pra gente terminar, infelizmente o nosso tempo é curto. Pra quem tem interesse em começar uma vida em outro país, qual a dica que você daria? Olha, primeiro, estar disposto a mudanças, né? Se preparar no sentido de respeito à cultura do local onde você vai. Então, não dá pra ir lá querendo viver a vida que tem aqui, né?
A questão da língua também, né? Não dá para ir lá morar, né? Tô falando em morar. Não dá para ir lá morar falando só português, achando que vai se virar no espanhol, no portunhol ou até no inglês. É lógico que eles vão falar o inglês. Para turismo é usado, lógico, né? Mas eles não... É aquela fama, né, que o francês tem de não gostar que fale inglês. Não é que ele não gosta, acho que é muito uma questão de respeito, né? Você chega lá, tem que respeitar a cultura local. Então, pelo menos um bonjour você vai ter que dar para depois, né, perguntar se ele aceita falar inglês ou outra língua com você. E aí, com certeza, eles vão te atender de bom grado. Mas para morar, é inevitável que você aprenda um pouco do francês, nem que seja no dia a dia. E aí eu acho que está disposto mesmo a viver cada etapa, assim, e aceitar essas mudanças culturais, e curtir o lugar onde você escolher, seja onde for, né? Não necessariamente a França. E se acostumando, como você falou, cada dia é diferente e você vai aprendendo, vai conhecendo um pouquinho mais sobre o país, né? Exatamente, é um desafio todo dia. Não é fácil, mas é gratificante. Bacana. Renata, eu agradeço imensamente a tua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite e vir explicar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do dia a dia da França. Nosso tempo é curto, sei que tem muito mais curiosidade, muito mais coisa para falar, né, a respeito desse assunto, mas a gente agradece imensamente a tua presença aqui. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse uma frase em francês. Pode ser? Meu Deus do céu. Eu tenho vergonha, um pouquinho. Ou um tchau em francês, como que é? Merci à vous pour m'inviter et je suis très heureuse pour estar ici et je vais recevoir tout le monde en France e será un plaisir. Meu francês não é bom, gente, eu estou aprendendo, né, no dia a dia, mas eu acho que é importante até para as pessoas verem que a gente tem que se virar, né? Tem muita história sobre isso também, muito perrengue que a gente passa. É lógico que, assim como pro inglês ou para outras línguas, o brasileiro tem a síndrome de vira-lata, né? Que é apontar, que é dizer que tá errado, mas eu acho que se a gente não falar, você não vai se fazer entender, né? Exatamente. Então tem muita coisa que tem que tentar. É só assim mesmo e... Só, né? Só não fazendo. Então traduz o que você falou, Renata. Não vai saber. Eu agradeci por estar aqui, pelo convite. Falei que ficaria muito feliz em recebê-los por lá também. Eu meio que entendi só essa parte da França. Que eu estava dizendo, pode ir lá que a gente vai receber. Claro, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada e seja sempre bem-vinda aqui nos estúdios da Cultura Soul. Imagina, até mais. Obrigada a todo mundo. Agora, às 8h45, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.